Ok, ficou melhor. Então nós temos como os principais benefícios ambientais: preservação das fontes fósseis pela substituição com material renovável e de ciclo curto, consumo de energia comparativamente baixo e estoque de carbono. Por quê? Quando nós desenvolvemos a atividade florestal, as plantas, através do processo de fotossíntese, sequestram o CO2 da atmosfera, que na concentração que está é danoso à vida humana, principalmente, ok? E sequestrando o CO2, nós convertemos esse material no material glicose, celulose, e depois nós aprisionamos esse CO2 a partir do momento que nós fazemos o uso da madeira como um elemento construtivo ou uma construção permanente. É diferentemente se nós simplesmente plantamos ou colhemos e queimamos. Na verdade, você está liberando para a atmosfera todo esse CO2 que a planta trouxe de benefícios para nós. Entre os diversos materiais destinados à construção civil, como ferro, concreto armado, alumínio, plástico, fibrocimento, somente a madeira reúne qualidades de exceção, que a elege sobre tudo, sobre os aspectos e critérios de sustentabilidade, fazendo a protótipo dos que melhor integram o homem ao meio ambiente. Ok? Vamos lá. E para que o setor industrial químico pudesse responder aos anseios do consumidor, do especificador e dos clientes projetistas, nós elaboramos uma norma de classificação de uso, que ela passou a ser um instrumento, uma ferramenta para os arquitetos, projetistas e engenheiros entender as diferentes classes da madeira e cada condição de uso numa construção: estrutura de telhado, piso, morão de cerca, postes de eletrificação. Tudo isso está reunido nesse sistema de categorias de uso, que é a NBR 16143. Portanto, é uma ferramenta simplificada para a tomada de decisão quanto ao uso racional e inteligente da madeira, que garanta o melhor desempenho, tanto para aqueles que estão projetando a construção, como para aquele que vai usufruir da construção habitacional. Então, o que fizemos? Até pouco tempo atrás, a gente discutia, e a gente sempre aprendeu que tudo que é demais é veneno, não é verdade? E assim como no setor farmacêutico, nós disciplinamos o uso da penicilina, dos antibióticos, fizemos o mesmo no setor químico da preservação de madeiras. Em vez de estabelecermos um valor único para cada, generalizado para cada condição de uso, não. Nós fomos entender o grau de agressividade biológica que cada condição de uso da madeira poderia oferecer e qual a técnica de tratamento e a retenção de produto específica para cada tipo e espécie de madeira. E de forma que você disciplina o uso do preservativo de madeira, disciplina o uso da química de uma forma inteligente, trazendo economia, benefícios e, acima de tudo, responsabilidade no uso. Então, nós dividimos em 6 categorias, começando por interior de construções fora do contato com o solo, livre da umidade. Interior de construções em contato com a alvenaria, sem contato com o solo, fundações e protegidas de intempéries. Interior de construções fora de contato com o solo e continuamente protegida das intempéries, mas que pode ocasionalmente ser expostas a fontes de umidade. Então, nós fomos graduando cada condição de uso. Uso exterior fora do contato com solos e sujeitos a intempéries. Aqui tem um exemplo clássico, deck de piscinas, decks, pisos de piscinas. Contato com o solo, água doce e outras situações favoráveis à deterioração da madeira. Demos outra categoria de uso. E principalmente, vejam que ela está prevista na norma.
exposição à água salgada e salobra. Por quê? Há um grande uso da madeira, tanto da madeira tropical quanto da madeira reflorestada, para construções de marinas, diques, de embarcações. Muito bom. Quais são os agentes que deterioram madeira? Já sabemos muitos deles, vamos só relembrar. Agentes físicos, que é a ação da luz solar, e fogo. Foi tema, inclusive, de discussão ontem aqui. Estruturas de madeira são mais seguras e resistentes ao fogo do que outras estruturas, como a de aço e de concreto. Por quê? Porque nós podemos dimensioná-la a ponto dela suportar a temperatura e dar um tempo de escoamento na construção e a atuação do corpo de bombeiro ou da brigada de incêndio e fazer o controle sem que ela desabe. Ali nós temos algumas figuras e nós vamos explorar aqui alguns ensaios demonstrando para vocês. Então vejam só, o que ocorre em situação de fogo é que a madeira acaba sendo carbonizada na parte externa e essa parte carbonizada impede que essa chama destrua a estrutura interna, de tal forma que nós podemos estabelecer com absoluta segurança uma estrutura com resistência para 1 hora, 2 horas ou 3 horas de fogo, e sem que desabe. O que não acontece com estruturas, por exemplo, metálicas. Alcançou 400 graus, ela escoa e tem o risco de desabamento. E por isso, quando vocês notam a ação do corpo de bombeiro de uma brigada em galpões de fábrica, etc., ele sempre atuando das áreas externas. Ninguém é louco de entrar ali embaixo, entendeu? Então vejam que nós temos preconceitos que estamos aqui buscando quebrar esses paradigmas para nós entendermos e dar mais valor a esse material tão nobre que é tão rico em nosso país. Aqui são ensaios físicos e mecânicos de resistência a fogo realizados no laboratório da USP de São Carlos, que é uma das referências internacionais nesse campo. Temos também a ação dos fungos apodrecimentos. E para que tenhamos a ação do fungo de apodrecimento, veja, aqui são as células da madeira, e o que acontece com as células da madeira na presença de umidade. Madeira é alimento para os fungos, perfeito, desde que tenhamos a umidade e oxigênio para que eles possam desenvolver. Então, qual é a função da preservação de madeiras? Primeiro, evitar que a construção tenha a madeira exposta à umidade. Ou, se isso acontecer, fazer com que esse alimento torne-se impróprio para o consumo e desenvolvimento dos fungos. Muito bem. Tratamento por imersão é muito indicado, é uma técnica muito usada na construção civil e indicado para madeiras de baixa permeabilidade ao tratamento à pressão. Madeiras de baixa resistência natural, o tratamento é indicado somente para as classes 3 e fora do contato com o solo ou exposição a intemperismo. Madeiras de baixa densidade, quando exposta a condições de alta umidade e agressividade, é recomendado o tratamento autoclave, tratamento industrial. Aqui, olha, são os gráficos registrados, lote a lote, ok? Aqui temos um exemplo, que é um bom uso, o eucalipto roliço ou madeiras onde nós queremos utilizar para a condição de uso rural, galpão rural ou morão de cerca, totalmente impregnado, onde nós conseguimos penetração profunda e uniforme em toda porção permeável, porção que é tratada, que é esta coroa que vai dar a proteção para o miolo, que é o cerne da madeira. E aqui um exemplo de teca, também. O Brasil é um país com um alto índice de reflorestamento em teca e as madeiras oriundas do primeira colheita são submetidas a esse tratamento e acaba tendo um uso mais nobre na aplicação de construções rurais. Antes, até pouco tempo, era simplesmente usada como lenha, uma judiação. Aqui um exemplo em que nós, técnicos da preservação de madeiras, temos como definir um tratamento de qualidade num eucalipto, numa folhosa, e aqui um tratamento de má qualidade. E com esse processo de reagente colorimétrico, nós conseguimos identificar
Olha, ele tratou madeira verde, madeira ainda úmida, não adequada para a técnica do tratamento. Por quê? Você conseguiu uma penetração profunda, porém ela não está uniformemente distribuída no alburno. Então a gente vai lá no usineiro, na empresa que executou o tratamento, além de puxar a orelha, damos orientações, treinamento, boas práticas, e se o consumidor detecta isso, a usina é obrigada a trocar o material. Então é uma forma que nós temos, como associação e como empresa, de contribuir para o mercado consumidor. Outro exemplo, pinos tratados, muito comum, principalmente no sul do país, e está entrando forte na região de São Paulo, Rio de Janeiro. Veja, todos eles têm essa mesma aparência, tudo parece igual, mas quando você faz o corte e faz o reagente colorimétrico, ele denuncia. Esse reagente colorimétrico vai reagir com os componentes químicos da madeira, e aonde está azul, significa que você tem um controle e a penetração profunda e uniforme. Aonde a reação não está azul, é sinal de que o tratamento aqui, por exemplo, foi tratado madeira verde. Então, mais uma vez, tanto para as coníferas quanto para as folhosas, a gente tem condições de fazer esse controle. O Brasil ainda tem um consumo, um mercado baixo da madeira preservada, são aproximadamente 2.400.000 metros cúbicos, sendo que 55% desse mercado está destinado ao setor rural. O setor rural é o maior mercado da madeira tratada no Brasil. Mourão de cerca, estacas para uvas e fruticultura, maracujá, a maçã, que cada árvore é espaldada com mourão tratado. E por quê? Porque são preservativos de alto poder de fixação na madeira, que reage quimicamente com a madeira e não se lixivia. Não provoca fitotoxicidade nem para a planta, raiz, caule, folha e fruto. Isso já comprovado. Para que vocês tenham ideia, na fruticultura, o uso da madeira tratada no Brasil já resulta mais de 35 anos de experiência. No mundo, nós estamos falando em mais de 70 anos nessa atividade. E o setor da construção civil responde por 25%. Agora, lamentavelmente, um país que tem a vocação florestal tem esse desempenho. Só para que vocês tenham noção, nos Estados Unidos, o mercado para construção civil é de 17 milhões de metros cúbicos. É um mercado universo. Todas as casas, 70% das moradias construídas nos Estados Unidos são feitas de madeira reflorestada e tratada. Ainda vamos chegar lá, temos que evoluir, e é por isso que nós estamos aqui, junto com todo esse espaço da madeira, promovendo esse material construtivo. Então, os segmentos com os potenciais crescimentos estão, entre outros, o da construção civil e a eletrificação rural. Aqui alguns dos exemplos da madeira aplicada no campo. Como eu falei, fruticultura, as estacas de uva, muito comum na região, vocês devem estar acompanhando pela novela agora, a região do São Francisco, se usa muita madeira tratada, e no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde estão nossas principais vinhas. Galpões rurais, aqui a plantação de maracujá, kiwi, maçã e muitas outras. Essas construções que parecem europeias são realizadas aqui no Brasil. São empreendedores europeus, e a telha é de pinos. Esse pinos que a gente vê no caixote de tomate, tratado em autoclave, tem esse benefício. Você tem a telha, a cobertura leve, prática, econômica e muito, muito durável. Paredes estruturais, né? Ginásios, aqui em Lages, um ginásio com cobertura de 48 metros de vão livre, em sistema colmeia, e aqui outras aplicações da madeira tratada na construção. Hoje nós estamos com um parque industrial capaz, inclusive, de fazer vigas sinuosas, vigas e curvas, todas em madeira laminada colada, né? Então há uma diversidade muito grande no uso desse material. Eucalipto roliço também na construção de moradias. Olha, esse é um sistema misto,
integrando a estrutura, essa estrutura você levanta e cobre em menos de 5 dias, e o que demora é o fechamento em alvenaria, que alguns consumidores preferem que assim seja. Poderia ser feito em madeira. Construções em áreas de difícil de construir, né, com muito aclive ou declive, então a madeira responde. Sistemas mistos em que integra a madeira com perfil de aço. Aqui, olha, com sistema em alvenaria, madeira e alguns exemplos de construções. Eu vou ser rápido para que vocês tenham uma visão mais ampla, e esse material vai ficar disponível no site para acessarem todas as apresentações. Essa é construção magnífica no interior de São Paulo, é simplesmente um aras, né? Poderia ser uma escola, poderia ser um clube, é na verdade um aras. Olha o grau de qualidade e de chique que é uma construção, e a praticidade e economia e segurança, né? Como eu falei no início. Aqui um pavilhão de exposição de venda de animais, né? E a construção de decks. Aqui, litoral de São Paulo, Ilhabela, toda a construção em madeira roliça tratada e pinos autoclavado também. Outras aplicações. Então a gente vai encontrar madeira laminada colada em estrutural para habitação, ou você está encontrando a madeira onde? Em construções de alto valor agregado, de alta renda, né? Aqui. Outra, toda em pinos, essa construção agora, que vocês vão ver, toda em pinos, toda estruturada em pinos, olha aqui. Bom, quando nós falamos em tratamento, nós temos que falar em destinação. Então também tem toda uma orientação através do manual de certificação do Sinduscom, dando uma orientação para o usuário e o construtor, todos os critérios que tem que ser adotado para a destinação dos resíduos de madeira tratada. Que preferencialmente nós abordamos da reutilização como material, até estendendo a vida útil com manutenção, ou a destinação em áreas de coprocessamento de cimento. Para finalizar, as florestas podem ser manejadas para produzir um volume 50 vezes maior de produtos finais e ainda continuar sendo uma fonte renovável de matérias-primas. Só as florestas e nenhuma outra fonte de recurso natural pode produzir tal retorno. A floresta pode e deve pôr fim à escassez crônica de bens materiais que tem castigado a saga humana desde o início da sua história. E isso foi falado por Egon Glessinger, um economista e arquiteto, em 1949. E é uma judiação que nós hoje, em pleno ano que nós vivemos, num país de vocação florestal, tenhamos aí praticamente 6 milhões de famílias desabrigadas necessitando de uma moradia, né? E isso se deve por quê? Somente essa atividade, que é a engenharia perfeita, é capaz de sequestrar CO2 com molécula de água e liberar O2 e produzir a madeira como elemento construtivo, né? E o sistema wood frame, que essa gente, e agora estou finalizando mesmo, é um novo modelo da construção limpa. Isso é uma fábrica de casas. A casa sai pronta daqui, ó. Esse é o maquinário que produz as paredes, determina as paredes e também o sistema de forração. Ela sai pronta daqui e vai para o canteiro de obra, a casa definitivamente pronta. É feita uma montagem em até 5 dias, uma moradia de 85 metros quadrados, com uma economia de pelo menos 75% em relação aos modelos tradicionais em material. Se nós considerarmos a mão de obra, todos os quesitos de qualidade expressos na construção final, o ganho é excepcional. Por quê? Quando você tem o profissional trabalhando num ambiente protegido, com todas as EPIs, com todas as garantias, com todas as qualidades monitoradas aqui, todo o processo monitorado, você tem uniformidade e você tem padrão. Ok? Esse é um conjunto habitacional no Rio Grande do Sul, 180 moradias,
ok? E que já está sendo implantado também em São Paulo, na região de Suzano, 162 moradias de 2 pavimentos. Aqui é a rapidez na construção. Observem que as paredes já vão prontas. Ali nós temos, no final desse stand ATET, uma das empresas que fabrica esse modelo de casa. Vejam só. Esse modelo de 182 casas, construídas no Rio Grande do Sul, se fosse no sistema tradicional, era uma obra calculada para aproximadamente 18 meses, a 20 meses de construção. Em wood frame, ela foi cumprida com menos de 8 meses da construção, de pegar o terreno bruto e entregar as moradias prontas. Essa é um pouco da nossa responsabilidade social, o nosso compromisso com o setor de consumo, e ficamos à disposição para perguntas.